Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram as suas Bíblias em Daniel capítulo 1, versículo de número 3. Livro de Daniel, capítulo 1, verso 3. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Daniel, capítulo 1, verso 3. Quem achou, diga amém. Então vamos ler. Diz assim: no terceiro ano do reinado, verso 3. Então disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, e jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em sabedoria, sábios em ciências, versados no conhecimento, e tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou ração para cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem eles estar diante do rei. Entre eles achados foram os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Belsazar, e a Hananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abidnego. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Deus, nós te adoramos nesta noite, e aqui estamos reunidos pela força do seu poder, não porque temos força ou porque podemos, a vida vem do Senhor, ó Pai, és tu quem nos permitiu todas as coisas, e se aqui estamos reunidos, ó Pai, nesta noite, é porque o Senhor assim desejou, porque assim o Senhor já havia escrito a história, e porque o Senhor nos atraiu pelo teu Espírito. Venha cobrir-nos com teu sangue nesta hora, venha nos falar, ó Espírito Santo, para que possamos compreender nesses dias de campanha, de 7 dias de propósitos para a vitória, que, meu Deus, há muitos propósitos em fazer, que gerarão em nós vitória, mas que tudo é necessário observar a tua palavra, para que a vitória seja, meu Deus, completa e plena. Cobre-nos com teu sangue, meu Deus, põe por terra toda altivez de espírito, toda obra, Pai, de juízo, todo mal, nós repreendemos em nome de Jesus, e pedimos, Espírito Santo, venha nos falar nesta hora, para a tua glória. Pai, nós oramos agradecidos e te louvamos, em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem até bastante usada, já deve estar grifada a sua Bíblia aí, nos mostra várias realidades e várias diretrizes, mas como nós estamos direcionando a vitória em propósitos, sobre propósitos, nós vamos ver algumas coisas interessantes na vida destes homens, que determinaram algo na sua vida. A determinação de Daniel, ela não é apenas uma determinação porque algumas pessoas olham que ele não queria comer, porque talvez teria carne de porco, e por ser judeu ele não comeria. Outras pessoas olham porque era o vinho, era embriagante, não era lícito que um homem de Deus bebesse o vinho, e assim vai. Mas sabe, irmãos, a verdade é que Daniel não queria se envolver com a ligação pagã que havia naqueles alimentos, porque Nabucodonosor era um rei babilônico, tão diabólico, tão maldito, tão ligado às coisas das trevas, tão ligado ao misticismo, à magia, a tudo que era diabólico, que ele sabia que todos os alimentos que fossem para o rei, certamente seriam consagrados, oferecidos e assim por diante. Eles colocaram em seu coração, é óbvio que existe também a ligação ou da bebida, ou do animal impuro na época para os judeus, mas eles colocaram em seu coração porque a parte que era do rei, era uma parte ligada a algo místico, a algo com outras divindades, a algo paganizado, a qual ele desejou não se contaminar, no sentido de dizer, eu não quero ter ligação com as coisas que não são do meu Deus.
Daniel teve em seu coração e também os seus amigos uma forte convicção de que se ele fizesse um propósito em fazer o que Deus queria que ele fizesse, ele teria certamente a bênção e a sombra protetora de Deus. Ele tinha essa certeza. Pergunta ao seu irmão: você é protegido por Deus? Existem pessoas que não têm, irmão, essa certeza, porque qualquer coisa que lhe ocorre, ele morre de medo. Ele tem medo em todas as circunstâncias, situações, ele tem medo da morte, ele tem medo do caos, ele tem medo de tudo em sua vida. Ele é uma pessoa que vive um mundo tão, caótico, porque em momento algum ele tem segurança, ele não tem segurança. Daniel não, era alguém que tinha uma segurança tão grande em seu coração, porque ele propôs algo e sabia que isso era para agradar Deus. Ele sabia que isso, na verdade, atrairia para ele a sombra protetora de Deus. E quem tem a sombra protetora de Deus, irmãos, renuncia a ser contaminado pelo mal, amém, irmãos? Ainda que isso aparentemente fosse mal, porque Daniel entrou numa empreitada muito ruim. Para quem não sabe, eles acabaram de ser desterrados, desfiliados, porque os babilônicos entraram em Judá, entraram na terra dos judeus, destruíram tudo, acabaram com os reis e trouxeram para a Babilônia cativos, filhos e nobres e reis, mataram o rei, os filhos do rei, aprisionaram o rei, furaram seus olhos, enfim. E ele naquele momento ele foi até maluco e audacioso de dizer: olha, eu vou te pedir algo, o eunuco, o chefe dos eunucos. Eu peço a você uma coisa diferente. E eles: o que você quer? Eu não quero comer a comida do rei. Irmãos, uma ordem tão direta, uma ordem que exigia, fidelidade absoluta. É como alguém estar debaixo de uma ordem a qual seria morto se não cumprisse. E Daniel vai fazer a proposta: olha, eu não vou comer isso. Eles vieram então trazidos de uma região que agora foi dominada pelos babilônicos, agora eram presos na Babilônia, eram escravos, portanto, e ainda ele tem a ousadia de pedir para esse chefe que eles fossem tratados de maneira diferente, que o rei ordenou que fosse feito. Então nós vemos aqui um homem com propósito de servir a Deus. Mas ele tinha esse propósito de servir a Deus, mesmo correndo o risco de ser morto, porque Daniel seria morto, e os seus amigos também, se eles não comessem aquela comida a qual o rei ordenava. Eles não tinham dó de matar, não, eles matariam, só que eles tinham um propósito, eram homens de propósito. Então a pergunta é essa para nós hoje: se nós queremos vencer, nós temos tido propósitos com Deus? Nós temos olhado o que agrada a Deus, nós temos olhado se realmente o que nós fazemos, ou o que nós idealizamos, o que nós projetamos, ou até mesmo o que as pessoas nos oferecem, nos contaminam no sentido espiritual. Se aquilo que o mundo ou o inimigo tem nos oferecido é algo a qual desagrada a Deus, eu tenho dito: ok, não há problema, porque com isso eu vou ter vantagens, então pode vir, eu vou fazer o quê? Se eu não fizer algo errado, como eu vou me satisfazer, ou conquistar, ou crescer, ou ir adiante? Então não há problema, deixa eu pegar isso. Existem pessoas que hoje em dia, se estivesse na vida destes 4 homens, quando alguém lhe oferecesse: coma o manjar do rei, o cara: graças a Deus, achei que ia comer só polenta aqui, ou sei lá o que, uma coisa ruim, porque é ração, mas era a porção diária, o que ia para a mesa do rei, todas as comidas, alimentos, animais, todos, aquilo que você vê nos filmes épicos, aquele porquinho com a maçã na boca, e tudo ia para a mesa do rei, também iria para eles, porque o rei tinha um propósito, era que estes jovens se tornassem sábios e aprendessem a sabedoria dos magos e tivessem interpretações de sonhos. Então o rei queria deixá-los exatamente com a aparência, com a forma e com os desejos daquele reinado. Se fôssemos nós, e nos dias atuais, o que é que as pessoas têm nos ofertado para que nós também tenhamos a mesma forma, a mesma ideia, o mesmo gosto, ou o mesmo desejo, a mesma vontade? Porque é isso que o rei queria impor neles, que eles perdessem a sua identidade, que eles perdessem a sua cultura, que eles perdessem a sua fé. E o mundo tem feito hoje. Hoje o rei não é mais Nabucodonosor. A Bíblia diz que, infelizmente, o príncipe deste século, ou o mundo jaz no maligno. O mundo, ele tem um dominante que se chama Lúcifer, ou Satanás, que ele tem dado o seu manjar.
E ele tem colocado e tem mandado, né, os seus capangas, ou a mídia, ou artistas, ou pessoas do mal, ou pessoas levadas por ele mesmo, a nos dar o manjar, e dizer: olha, coma a porção que o mundo come, coma a mentira, viva o engano, a prostituição, viva, né, o roubo, viva a pornografia, viva isso, viva, coma. E aí é que nós vamos ver quem é que nós realmente somos. Se o nosso propósito está focado em Deus, se o nosso propósito é servir a Deus para que haja em nós vitórias, porque ao final de uma batalha, onde nós fazemos o propósito de não nos contaminarmos, é que sairá a vitória. E algumas pessoas dizem: mas eu nunca venço. Talvez você nunca fez propósitos. Mas eu nunca alcanço, é porque talvez você nunca colocou diante de Deus atingir uma meta. Estes homens se propuseram a de maneira alguma, sabe, passando, eu coloquei mais para frente, mas eu vou acabar pulando aqui, porque é algo interessante se pensar, qual era, o que ele havia pedido para que ele fosse tratado, diga: água e legumes. Irmãos, os camaradas passavam, porque é óbvio, né, tudo era assado e coisa e tal, e as comidas deveriam ser fantásticas, imagina as comidas destes reis, as frutas e tudo que eles tinham, deveriam ser coisas fantásticas, mas o cara pediu para comer legume, pensa bem, e água. Ele poderia pedir fruta, mas ele pede legumes. E aí eu, curiosamente, fui pegar uma relação, não todas, mas ele estava pedindo para comer abóbora, abobrinha, berinjela, cenoura, chuchu, ervilha, giló, mandioca, pimentão, tomate e milho verde. Você está parando para pensar o que é que eles estavam pedindo para comer? Eles estavam abrindo mão de comer vitelo e boi e picanha e o que você puder pensar, e talvez avestruz e carne de carneiro, de cabrito, e o que você puder imaginar para comer jiló, e tem gente que gosta, claro, né? Berinjela e cenoura e chuchu. Sabe que isso mostra para nós que pessoas que têm propósito diante de Deus, eles abrem mão daquilo que aparentemente é algo saboroso, prazeroso. E quem é que troca uma salada de chuchu por uma picanha? Quem é que troca, sei lá, uma macarronada por um milho verde? Sei não, sabe o que é? Isso obviamente que não está descrito, mas é para que a gente possa interpretar. Quem é que vai trocar aquele momento, eu não sei, ou de ira, ou de raiva, ou de roubo, ou de mentira, ou de um vício, por ficar em abstinência? Diz: não, mas eu tenho prazer em ficar zoró. Eu fui viajar, o cliente, encontrei ele, diz aí: ei pastor, mas você não bebe mesmo? Eu falei: lógico, graças a Deus não. Mas e por que você bebe? Eu bebo para ficar tonto. Eu falei: bate a cabeça no poste, você fica igual, não tem problema. Então as pessoas são tão vazias, elas estão tão decadentes e coisa e tal, que elas não abrem mão do prazer, ou do que é errado, do que é profano diante de Deus, porque se elas por um momento fizessem isso, elas iriam obter a sombra, ou a graça e a presença de Deus em suas vidas. É o que nós queremos, amém, irmão? Você quer a presença de Deus na tua vida? Diga amém. E aí nós precisamos fazer algumas coisas para que isso aconteça. Eu não posso comer a comida da Babilônia e querer ter os benefícios do céu. Eu não posso comer o manjar de Satanás e as coisas que o pecado me oferecem, e que a carne quer me colocar a garganta abaixo, e ter o benefício dos céus, a sombra protetora, o poder de Deus, a direção de Deus. O que eles ganham aqui são coisas extraordinárias. Mas aí vem aquele dilema: por que não fazer? Por que não comer a comida do rei? Não eram só estes aqui que haviam sido pegos em Judá, haviam sido pegos outros homens, mas estes 4 fizeram um propósito diante de Deus. Então vejam que haviam outras pessoas que tinham a mesma cultura, a mesma religião, que tinham a mesma ideia, ideologia, filosofia, fé, mas eles determinaram que não. E aí nós vamos vendo que Deus honra as pessoas que têm propósitos com Deus.
E aí pessoas reclamam e olham a vida do outro, meu, mas olha aquele cara feliz, olha aquela família, até passam por provas, mas eles são felizes, estão indo bem, olha que legal aquela pessoa, isso e aquilo, mas eles não percebem que essas pessoas estão comendo legumes, mas na visão, não é que está comendo coisa ruim não, é que eles estão fazendo aquilo que agrada a Deus, e não que agrada o inimigo ou a carne. O propósito deles foi simplesmente agradar a Deus, este é o propósito. Qual o seu propósito? Meu propósito é agradar a mim mesmo, pastor, não tem jeito. Falou muito áspero comigo, eu vou para cima mesmo, arrebento, viu, pastor? Eu tenho eu não tenho nem estupim, pastor, é já na pólvora, no barril, bateu, pegou, estourou. Que é isso? Aonde que você se perdeu na Bíblia, onde a Bíblia pede para que você, através do fruto do Espírito, que deve ser buscado, você tem que ter domínio próprio, temperança, e aí vai. Nós precisamos começar a compreender o reino espiritual, que nós precisamos abrir mão de Babilônia e começar a trazer para nós aquilo que agrada os céus. E aí, qual é o resultado disso? Olha que interessante o resultado disso. No versículo de número 10, o chefe dos eunucos, ele tem medo, e ele diz: tenho medo de que meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então ele tem ali uma demandinha, fala, Daniel teve diante de Deus a graça de falar com o chefe do eunuco, e o chefe dos eunucos fala, não, eu não, você já pensou, quando eu apresentar vocês diante do rei, vocês vão estar magrelo, e feio, e fraco, e todo detonado, e ele vai perguntar, que houve? Diz, foram tratados com legumes, foi ele tinha medo de perder a cabeça. Mas vamos continuar lendo, e vamos vendo que Daniel tem uma característica interessante, no verso 11, então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre rei, de Ananias, Misael e Azarias, talvez você tenha a tradução aí, dispenseiro, ao invés de guarda, você tem isso aí? Dispenseiro? Então Daniel não desiste, Daniel é uma pessoa que não, eu acho que é uma característica que tem quem tem Deus. Ele tomou uma negativa, né? Não vai ter jeito, eu vou morrer por causa de você, problema teu, cara, ou você vai comer a porção do rei, ou senão você vai morrer de fome. Então ele sai, quando ele sai, Daniel dá de cara com o dispenseiro e chama ele no canto e diz, ô dispenseiro, deixa eu bater um papo com você aqui, e ele diz no versículo 12, experimenta, te peço, os teus servos 10 dias, fazendo que não se deem senão legumes a comer e água a beber. E o camarada achou legal a história, ele achou legal, falou, olha, beleza, 10 dias, bom, 10 dias se não der certo, vocês passam a comer comida do rei, ou faz um jejum e morre aí, o problema é de vocês. No versículo de número 13, ele faz um desafio. Sabe que esse desafio aqui mostra, irmãos, que Daniel era um homem que sabia quem era Deus. Fala, seu irmão, você sabe quem é Deus? É verdade que nós não sabemos como ele é totalmente, nem temos ideia, né? Nós temos a fração de conhecimento muito diminuta para saber, mas ele sabia no sentido de dizer, você vai experimentar 10 dias, porque nestes 10 dias, Deus vai mostrar para você o que Ele pode fazer, amém? Eu não sei, não sou nutricionista, não estudei nada de nutrição, mas eu quero dizer para você que eu acho que deve faltar uns carboidratos aqui, deve faltar um sanguinho, um trem, ferro, não sei, viver só de legumes, não daria para o cara ficar legal, né, coradinho, tará, não sei, de repente fica, mas, enfim, os vegetarianos deviam ter esse versículo aqui como base da dieta deles, mas eu continuo gostando da carne, né, que é uma benção. Então vamos lá, então ele faz um teste, ele insiste e ele persiste. Pergunta, seu irmão, você é persistente? Perguntou, é vacilão. Porque tem alguém, que quando leva uma negativa, o mundo dele acaba. Tem pessoas que levam uma negativa, uma invertida, sofre um revés, acabou. E agora? Eu vou morrer de fome, eu não sei o que. Não, pera um pouquinho, vamos naquele agora. Não deu certo aqui, vamos no outro. E tem certeza, se o cara não tivesse aceitado o desafio, e ele cria tanto em Deus que ele deu um desafio. Vamos ver se em 10 dias vai acontecer alguma coisa diferente aí, e se não acontecer, a gente volta ou faz alguma outra coisa. Agora, veja o que acontece no versículo de número 14, o que nós vemos aqui através da unção e do poder de Deus na vida desses jovens.
Ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais nutridos. Tem um que fala mais gordo aí para a tua tradução? Mais gordo, né? Então, o meu aqui é o seguinte, é nutridos. Estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus deu gordurinha para eles, através de legumes e água. Eu não sei se isso é possível. Deus fez com que eles ficassem formosos, os seus rostos brilhavam, eles estavam mais corados e mais belos do que aqueles que comiam a manjar do diabo ou da Babilônia. E nós estaremos melhor, embora visualmente não possamos verificar isso, porque algumas pessoas dizem, que é isso, rapaz, esse cara deita e rola, ele que é feliz, conversa, ele é triste, horroroso, não brilha, é morto, não tem a glória de Deus em sua vida, mas aquele que segue a vontade de Deus, brilha, os seus rostos brilhavam, eles eram mais formosos, eles eram mais fortes e mais nutridos, glória a Deus. É a propósito. Opa, Deus, eu não vou fazer isso não, eu vou ter prazer no Senhor. Deus, eu não vou aceitar, eu vou pegar essa demanda, enquanto o mundo quer atravessar isso na minha goela, eu não vou aceitar não, eu vou andar, eu vou assentar em meu coração, fazer a tua vontade, e o Senhor vai manifestar a tua glória em mim, tu vai me usar, tu vai fazer um negócio extraordinário, que ninguém vai entender nada do que está acontecendo, porque é o teu poder em mim. Mas o propósito é não se contaminar, ou não aceitar o que o mundo tenta nos dar, irmãos. Isso é diário. Olha, é diário, pode não ser na televisão, no telefone com uma pessoa, pode ser na mente. Se nós não assentarmos no nosso coração, então nós iremos pegar aquilo que é da Babilônia, e aí Deus não poderá fazer os seus milagres. Agora correndo um pouquinho aqui, olha que interessante, de sorte, verso 16, que o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho, que não deram de beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens, que diz a tua palavra aí? Deus deu, diga Deus deu. Irmãos, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria. Olha o que se ganha. Quem serve a Deus é inteligente, a pessoa tem conhecimento e é sábio. Quem não tem Deus é burro. Dá 0 para ele. É burro, porque o cara faz tudo errado. A vida dele é uma sucessão de erros. A vida dele é uma sucessão de fracassos, a vida dele é uma sucessão de derrotas, de tomadas de decisões erradas. Ele detona a família, ele detona o seu eu, ele detona os seus em redor, detona a sua finança, detona o seu corpo, detona emocional, porque ele é uma pessoa, tola. Ela não tem sensatez, sabedoria, conhecimento e inteligência, mas Deus deu para eles inteligência, sabedoria e conhecimento, e aí ele faz algo mais ainda. E a Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Deus, além de dar para eles a inteligência, a sabedoria e o conhecimento, Deus ainda dá de presente. Veja, buscar o propósito para a vitória. Nós precisamos, irmãos, de inteligência, conhecimento e sabedoria para essa vida aqui. Se nós não tivermos isso, irmãos, nós naufragamos em alguma área da nossa vida, nós vamos naufragar, não há plenitude. Há alguns fragmentos de vitória, mas nós não queremos fragmento de vitória, nós queremos a vitória completa, irmãos? Então aí, o que aconteceu? Ele deu algo a mais para Daniel. Falou: Daniel, ainda de te fazer você um cara inteligente, um cara que é conhecedor e que tem sabedoria, eu vou dar a você o conhecimento de sonhos e de visões. Você vai saber coisas que só eu sei, você vai interpretar coisas que só eu posso lhe dar o conhecimento, algo extraordinário. Mas veja, tirei também dons divinos. Quando nós fazemos o propósito de limpar a nossa vida e de fazer que o nosso coração não se contamine, a nossa vida não se contamine, diga assim: Deus nos dará dons divinos. Amém. Ninguém pode dar isso. Mas aí veja, ficou uma coisa linda aqui, mas eu vou conseguir interpretar. Olha, conhecimento.
Conhecimento é aquilo que você adquire nos livros, experiência de vida, a cultura, através daquilo que você tem como experiência. A inteligência, capacidade de resolver as coisas. O cara rápido na matemática, tem algum probleminha ali, o cara é inteligente. Sabedoria. A sabedoria é algo para fazer com que as coisas se resolvam. Tomar medidas a qual a inteligência não pode fazer, nem o conhecimento pode dar. A sabedoria é algo que vem de Deus. Aí estava lendo ali, que os filósofos gregos dizem que a sabedoria é algo somente concernente aos deuses, que a sabedoria não pode caber ao homem, que Deus pode fragmentar e lançar pequenas gotículas de sabedoria ao homem, porque ninguém pode ser sábio. É bem verdade, não é aos deuses, mas a Deus, e a Bíblia diz que Deus deu a eles sabedoria. Então entenda o que Deus deu para eles. Aí veja, grego do conhecimento, que quer dizer da inteligência, intelectus. Entenda isso, intelectus, ou seja, aquilo que a pessoa pensa, ou discerne, coisa e tal. A intelectualidade ou a inteligência, como nós já lemos, a capacidade de resolver as coisas. E nós temos também o conhecimento, que vem de ciência, ou ciência, que é de adquirir através de livros ou da vida, mas a sabedoria é a soma da inteligência e do conhecimento, é o que eles dizem, que através disso nós podemos ter a sabedoria. Mas veja, Deus deu a estes homens o poder sobrenatural de ter o discernimento, conhecimento e inteligência sobrenatural, e além do mais, poder para discernir sonhos. Você queria ter esses dons? Não quer? Você queria ter esses dons? Quer continuar burrinho? Não, irmãos. Irmãos, Deus pode nos dar o conhecimento, a sabedoria e entendimento para entender certas coisas e conceber certas coisas que a nossa inteligência não pode, o nosso conhecimento não pode. A pessoa pode estudar por anos, ele pode ser PhD, ele pode fazer mestrado, doutorado e tudo, e aí chega um pé duro, um pé rachado lá, e diz, não, vamos fazer assim, assado, e o cara, mas como pode? É porque Deus lhe deu aquela sabedoria e conhecimento. Deus pode fazer você sábio para prosperar, Deus pode te dar capacidade para você triunfar. Isso não vem do homem, vem de Deus, e o princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor, é o princípio. Quer começar a ser sábio, ter sabedoria que vem de Deus, tema a Deus, leia Provérbios para você entender um pouco, e por final das contas, como Deus deu para ele, para apenas Daniel, o poder e a capacidade de interpretação de sonhos e visões, não vai haver tempo para ler tudo, mas em resumo, no capítulo 2, no versículo de número 1, este homem, Nabucodonosor, tem um sonho que o perturba. No versículo 2, ele manda chamar os magos, encantadores, astrólogos, feiticeiros, que viessem diante do rei. Em resumo, para que haja tempo, quando vêm todos os homens diante do rei, e eu acho que a proposta é boa, porque ele era rei, ele diz assim, olha, eu tenho um sonho, estou sonhando, estou perturbado. Aí os astrólogos, feiticeiros, macumbeiros do inferno, sei lá, olharam para ele e disseram, ok, o que o senhor quer, rei? Eu quero que vocês interpretem o sonho. Até aí tudo bem. Aí o mago diz assim, então conte-nos o sonho. Aí ele falou, não, vocês não são magos, então vocês vão saber que sonho eu sonhei. Eu quero que vocês descubram o sonho e interpretem o sonho. É fácil ou não? Moleza? O rei queria saber quem era quem. Aí o cara olha para ele e fala, o senhor ficou louco? Não, ele não falou ficou louco, mas ele falou, não dá, né? Não tem jeito, só quem faz isso são os deuses, só os deuses podem fazer tal interpretação. Como poderemos fazer isso? Eles perguntam, depois você lê todo aí o capítulo 2, como nós poderemos fazer isso? O rei falou, bom, então se não tem quem interpreta, que isso é uma coisa só que vem de Deus mesmo, então que se mate todos os astrólogos, todos os magos, todos os feiticeiros, mata tudo, e acabou. Não, mata tudo. Então deu uma ordem de decreto, então começaram a pegar os sábios e todo mundo para matar, e chega em Daniel, o cara diz assim, por que vocês estão com pressa de pegar a gente? Não, nós vamos matar todos. Por quê? Porque o rei está sonhando um negócio lá, e quer que as pessoas saibam, e ninguém sabe. Mas vamos lá rapidinho então. No versículo 2, no versículo de número 16, ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo
para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que fizessem o que, irmãos? Pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi o que? Revelado o mistério a Daniel em uma visão de noite. Então que Deus louvou, o Deus do céu, disse Daniel: seja bendito o nome do Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e força, é Ele quem muda os tempos e as horas, remove os reis, estabelece reis, e dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Aleluia. Ele foi orar a Deus, Deus falou: o que ele está sonhando é isso, e vai lá e a interpretação é isso, porque Deus, para aqueles que têm propósito firme de não se contaminar com as coisas e os manjares da Babilônia, ou do passado ou do presente, Deus nos dá dons e talentos. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Que você possa sair daqui nesta noite com o propósito de não se contaminar. Mas isso não tem problema. Será que não tem? Para você talvez não tenha, mas para Deus talvez tenha. Talvez para você seja algo natural, mas será que para a palavra de Deus é natural? Às vezes pequenas coisas nos contaminam, isso nos envenena, isso nos prejudica, isso nos afasta de Deus, isso faz com que a glória de Deus, a sua proteção e o seu poder não esteja sobre nós. E é essa a nossa, busca dessa noite, que o Senhor, através do seu Espírito e sua palavra, nos instrua a ser como eles foram, que estes homens que tiveram um firme propósito diante de Deus, venceram, porque eles foram nada mais, nada menos do que governadores da Babilônia, homens de experiências fantásticas, homens que venceram o fogo. Daniel vence os leões. Então depende muito, se você está fazendo 7 dias de propósito para a vitória, você precisa entender que você precisa ter propósito, para que a vitória venha. Um desses propósitos dessa noite é esse: não se contaminar com as comidas deste mundo, com os manjares deste mundo, com os prazeres deste mundo, que não são lícitos. Existem muitos prazeres que Deus permite. Se case, vai lá e se deita com tua esposa, se acaba lá, mas se casa. Tem coisas que Deus não aceita, que Deus não permite. Tem coisas que realmente contaminam a sua vida e afastam Deus de você. Isso traz destruição, não traz bênção, não traz vitória, não traz, a presença dEle. Que nós venhamos buscar a sua sombra protetora, a sua presença, o seu poder, e que Deus te oriente de maneira fantástica, e você vai ter uma capacidade intelectual acima da média. Você vai descobrir coisas, Deus vai revelar coisas para você que ninguém poderia saber. Deus vai dar para você um entendimento que as pessoas vão ficar de queixo caído e dizer: como é que pode esse cara saber isso? Deus vai dar uma sabedoria para você, responder as coisas e tomar decisões que você não tem ideia. Deus vai te elevar de uma maneira extraordinária. Deus elevou estes homens a um nível muito grande, porque definiram e fizeram o propósito de não se contaminar com as comidas do rei. Que você faça um propósito diante de Deus: não me deixarei contaminar por este mundo, por essa cultura, pelas coisas as quais desagradam meu Deus. Não, o meu corpo é de Deus, minha mente é de Deus, meus olhos são de Deus, meu coração é de Deus. Não temerei, porque o Senhor estará comigo. E aí você vai ver Deus te dar os dons e talentos fantásticos que só vem do Senhor. A vitória ficará bem próxima a você, você vai vencer em o nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te adoramos nesta noite. Tu és fiel e a tua fidelidade dura para sempre. Meu Deus, enquanto alguns desejam, ó Pai, andar pelo seu próprio caminho, aonde Provérbios nos diz: há caminhos aos homens que parecem perfeitos, mas o final deles é a morte. Todavia nós preferimos andar pelo caminho estreito e apertado, que conduz à salvação. Meu Deus, queremos andar por tua palavra, viver por tua palavra, viver pelos teus conceitos, meu Deus, pela tua vontade.
Ajuda-nos, ó Pai, a sermos como Daniel foi, como Azarias foi, como Isael foi. Meu Deus querido, em um nome de Jesus queremos andar assim, meu Pai, rejeitando o mal, e estaremos fortalecidos, o nosso rosto brilhará, meu Deus, estaremos mais fortes do que todos, porque não é a força da inteligência, nem a força do que é, meu Deus querido, normal neste mundo, mas é a força da fé e do sobrenatural que estará agindo em nossa vida. Meu Deus, fortalece os teus filhos, que diante destes propósitos que aqui estão sendo colocados, cada homem, cada mulher, Pai, cada jovem que aqui está, possa, meu Deus, basear a sua vida em servir ao Senhor, em fazer a tua vontade, em ter a sua presença, a tua sombra protetora, a tua mão auxiliadora esteja sobre cada uma de nossas vidas. Pai, nos cobre com o teu precioso sangue, abençoa cada irmão e irmã que aqui adentrou, fortalece-os, ó Pai, se há alguma fraqueza, meu Deus, às vezes há alguma debilidade, às vezes, ó Pai, essa irmã está chegando agora, existem coisas que precisam ser renunciadas, que o Senhor comece a dar forças, que o Senhor comece a tomá-los pelas suas mãos, e fazer com que eles comecem, Pai, ter força para rejeitar este manjar. Eu sei, meu Deus, muitas vezes são coisas que estão muito enraizadas, mas começa a queimar essas raízes, começa a queimar, ó Pai, em nome de Jesus, todo jugo do inimigo, para a glória do seu nome, e que dia após dia nós possamos estar mais próximos do Senhor. Guarda a nossa família, a nossa casa, Pai, em nome de Jesus oramos e te bendizemos para a tua glória, em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor teu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória.